Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de back-end. Na aula de hoje a gente vai fazer uma melhoria muito necessária no nosso projeto, tá? Então, recapitulando, na aula passada a gente finalizou a criação do Midley de Verify JWT. E a gente fez ali nele uma tratativa que não me agradou, tá? O que a gente fez? A gente adicionou esse API Router Validate, onde a gente passava ali todas as rotas que eu gostaria que o JWT deixasse elas públicas, ok? Que ele não validasse aquelas rotas. E pô, essa forma não me agrada. O que eu gostaria, tá? O que eu acho que é o melhor dos mundos aqui, a gente vai tentar fazer nessa aula. Que cada rota nossa, ou seja, cada handler, na verdade, um conjunto de rotas ali, um conjunto de navegação, que ele tem a sua lista de midlays, ok? Então que eu consiga passar os midlays da API de login, os midlays do blog API, só que, qual que é o problema? A nossa pipeline, todos os midlays dela são globais, ou seja, todos os midlays que eu adiciono aqui, ele me adiciona para a aplicação inteira. Então, olhando, dando uma estudada, como que a gente pode fazer uma tratativa para que isso não aconteça, tá? Então eu bati a cabeça ali um pouquinho e vamos dar uma olhada. Eu vou pegar o login, que é o mais simples, tá? Como que o login funciona? Então eu tenho aqui um get de um handler e faço a implementação desse cara, devolvo esse router, que se a gente for ver, o router é a mesma coisa que um handler, ok? Ou seja, é um objeto que trata rotas. A gente vai criar uma classe abstrata, que essa classe abstrata vai tratar uma pipe. Como é que a pipe funciona? Lembrando que uma pipeline recebe um midley, recebe um handler e devolve no final um handler, ou seja, é isso que a gente precisa. Porém, tem alguns problemas, não é tão simples assim, tá? Como que ficaria essa implementação? Primeira coisa, a gente vai criar uma classe abstrata que vai ser o nosso contrato. Esse nosso contrato vai dizer como eu pego o handler e como eu crio o handler com midlays, ok? Pô, David, está confuso. Vamos ver na prática? Então eu vou criar aqui, ó, como nossa nomenclatura padrão de arquivo para esse momento, para rotas, está sendo chamado de API, eu vou seguir com esse padrão. Poderia ser controller também, ok? Então eu vou criar aqui, ó, o api.dart. Opa, api.dart. Então ela vai ser uma classe abstrata, abstract class API. O que nossa classe de API vai ter? Ela vai ter dois métodos. Um que o usuário precisa implementar e o outro que a gente já vai deixar implementado, ok? Então, o primeiro que o usuário precisa implementar, ó, se a gente olhar aqui o login, vai ser algo bem parecido com esse aqui, getHandler, ok? Então, ó, devolve um handler para trás, só que agora eu não vou ter mais um get para handler, eu vou ter um getHandler que vai ser um método. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que é necessário que isso seja um método, tá? Então, esse cara, o usuário, assim que estender, ou seja, ganhar os poderes de API, ser uma API, ok? Ele vai ter que implementar esse cara obrigatoriamente e ele vai herdar um outro método que a gente vai escrever agora, que ele também devolve um handler, porém é o createHandler. O que o createHandler faz, David? Então, ele vai me devolver um handler no final. É isso que importa pra gente. O createHandler, ele precisa de dois parâmetros. A gente vai utilizar aqui só para fins didáticos. Para fins didáticos não, é um padrão que eu prefiro que sejam parâmetros nomeados obrigatórios. Como que a gente faz isso? Required, ou seja, requerido. Qual o parâmetro? O primeiro é um handler. A gente está requerindo que o handler seja passado, ok? Qual que é o segundo parâmetro? Lembra que eu falei, ó, eu quero criar nossas APIs e que elas possam receber, sim ou não, ok, isso é importante, uma lista de midlays. Caso eu tenha a lista de midlays, eu quero aplicar todos esses midlays para o meu determinado handler. Vou deixar até o back-end aqui do lado. E vai ser algo muito parecido com a criação dessa pipeline. Na verdade, a gente vai até utilizar uma pipeline, tá?
mas eu preciso receber os meus midlays, né? Essa lista de midlays. Então eu vou criar aqui, ó, o required também, list de midlays. Vou chamar de middlewares. E o que ele está reclamando aqui? Que, pô, eu ainda não devolvi nada. Então, como que eu devolvo? Ó, a gente vai criar uma pipeline e ela vai devolver um handler. Como que seria isso? Ó? Então, var pipeline. Dessa vez, eu não vou fazer que nem a gente fez aqui no back-end, onde a gente utilizou fazendo como se fosse um operador de cascata, adicionando seguidamente, ok? Então, eu vou criar o objeto pipeline. E no final, ó, só para vocês entenderem, eu vou retornar aqui, ó, o pipeline.addHandler. Qual que é o nosso handler? Esse que a gente está recebendo aqui em cima, ok? Eu vou renomear, não vai ficar handler, vai ficar router. Vocês vão entender que é só para ficar um pouco mais legível o nosso código, ok? Retornei isso, ó. Então minha pipeline já está devolvendo um handler. Perfeito, gente. Só que agora eu tenho que adicionar os midlays dentro da minha pipeline. Como que a gente adiciona? Primeira coisa, tá? Esse cara aqui, eu não vou deixar ele requerido não, eu vou deixar ele opcional e anulável, ok? Então a primeira coisa, caso esse objeto não seja fornecido, eu vou inicializar, então ó, caso o midlay seja vazio, interrogação, interrogação, vai validar se aquele objeto está nulo. O que a gente vai fazer? Ele vai receber uma lista vazia. Pô, David, que bruxaria isso aí está fazendo? Ele está pegando a variável midlay, está verificando se ela é nula, caso seja, ele atribui uma lista vazia. Beleza? Então, ó, esse cara pode ser nulo e pode ser nunca informado. Então a gente só está garantindo aqui que se a nossa lista for nula, ele vai inicializar ela com uma lista vazia. Beleza? Próxima coisa que a gente precisa fazer agora é o seguinte. A gente precisa vir sobre a nossa lista de midlays, iterar sobre ela, ou seja, percorrer todos os itens da nossa lista, ok? Para cada item da nossa lista, para cada midlay, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa pipeline, eu vou alterar o nome, eu vou deixar só pipe, para ficar um pouco menor, ok? Então, nossa pipe, o que ela vai receber? Ela vai receber ela mesmo, porém, um add midlay. Qual que é o midlay que a gente vai estar adicionando? O midlay aqui da nossa lista. Então, vamos recapitular o que está acontecendo, tá? Eu tenho um método chamado createHandler. Ele recebe um handler que a gente nomeou como router, ok? E eu posso ou não, ok? Ou não, receber uma lista de midlays. Caso a lista seja nula, eu atribuo uma lista vazia, ou seja, eu inicializo o midlay com uma lista vazia. Crio um objeto de pipeline que a gente já estudou e sabe que ele pode conter vários midlays e no final ele me devolve um handler, ok? E é justamente isso que a gente faz. Eu vou iterar sobre a minha lista, o for each faz aquele for, ok? Para cada objeto. Então, cada index, cada objeto aqui da minha lista, ó, vai estar na minha variável m, ok? Eu venho, adiciono o midlay dentro da minha pipe e atribuo o valor do midlay mais a minha pipe para minha variável de pipe. Ou seja, ela sempre vai acrescentando tudo que ela tem, ok? Ela vai sendo refeita com todos os midlays anteriores. E no final, eu só devolvo essa pipe adicionando o handler de router que a gente adicionou. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar gerando como se fosse isso aqui do back-end, ok? Vai estar adicionando todos os midlays pelo for e vai estar adicionando o handler e devolvendo para trás. Pô, David, perfeito. Vamos ver se funciona, né? Então a gente criou o nosso contrato. Vou aplicar aqui, ó, na nossa API de login, que é a mais simples.
a gente não implementa o contrato. Porque se eu implementar, eu tenho que sobrescrever aquela classe que a gente já implementou. Quando eu quero utilizar aquela classe, a gente faz extensão. Por quê? Todo método que eu não implementei, eu sou obrigado a implementar, e o restante eu herdo, beleza? Tudo que já está implementado eu vou herdar. Então eu vou estender API, ok? Faço o import de API.dart. Ele está me reclamando, ó, que ele precisa, cadê? Fazer um override. Então a gente colocou aqui, ó, o getHandler. Como que o getHandler funciona? Eu vou copiar tudo o que tenho aqui dentro, tá? Só para mostrar para vocês como funcionaria. Ó, só isso aqui, em teoria, já me funcionaria. Devolvo aqui, ó, getHandler. Pronto, meu código já está compilando mega simples. Porém, aqui que vem a sacada, tá, galera? Eu preciso passar, ó, o createHandler, passando o router aqui para ele criar. Só que note que eu não estou passando a nossa lista, nossos midlays, eu tenho que passar esse objeto. Então a gente vai voltar aqui no nosso contrato, eu acabei esquecendo isso, vou copiar essa lista e vou adicionar ela aqui, ó. Então ela também é uma lista opcional. Esse cara vai incluir aqui pra gente, ok? Então, ó, o nosso contrato aqui nada mudou, porém agora eu posso passar midlays, ok? Posso passar os midlays aqui e ele vai passar aqui para dentro. Então, dessa forma, a gente cria os routers, ele gera toda a pipeline, adiciona os midlays e me devolve o handler para trás, ok? Com todos os midlays que eu passar aqui. Vamos ver. Esse cara aqui, ele não é opcional, não é requerido. Então, pô, beleza. Para o login API, isso aqui tá ok. Vamos validar se só o login API já funciona? Como que a gente consegue validar isso, tá? Eu posso criar um midlay aqui para ele, ó, muito simples, então create midlay. Pode ser no nosso request, eu vou pegar aqui, ó, request, rec. Eu vou um pouco mais rápido aqui, porque isso tudo a gente já aprendeu, tá, pessoal? Então, não deveria ser nada segredo até aqui. Então, vou fazer um print aqui do URL da nossa aplicação. Vou só melhorar um tiquinho aqui. Então, log, qual que é o nosso log? Esse é o nosso log. Vou subir nossa aplicação. Já estou com o Postman aqui aberto, enquanto sobe. Vamos aguardar. Eu vou chamar o login e a gente vai esperar que ele execute esse midlay de erro, ok? Logo em seguida, eu vou executar também o blog API, só para a gente ver que não vai ser executado nenhum midlay para ele. Ó, nosso servidor foi inicializado, chamei o send. Olha aqui no console, que legal, login, que é a nossa URL, ok? Vou chamar agora, aqui no nosso get do blog notícias, vou enviar, ó, ele está fazendo aqui o get, está dando 403, porque eu não estou inserindo o token, ok? Porém, ó, ele não logou nada, ou seja, a gente já está garantindo então que o midlay só está sendo aplicado para quem é informado. Beleza? Então a gente pode apagar... Opa, paguei um cara a mais. Pode apagar tudo aqui. Vou fazer o pequeno refactory agora, galera, para também colocar o blog API dessa forma, ok? Então vou um pouco mais rápido, porque a gente já entendeu qual que é a dinâmica. Faço aqui o override. Posso copiar tudo aqui de uma vez. Colo aqui. Return create midlay, passo a rota, passo o midlay aqui para dentro. Posso apagar esse cara. Aqui o blog API já está pronto, muito rápido, né? Muito simples e transparente. Agora eu não pego mais o handler, eu pego o getHandler, ok? E vamos fazer o seguinte, para terminar de limpar o nosso código, esses dois midlays de segurança, note isso, tá? Que estão globais, eu vou deixar eles somente para o blog API, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, eu vou matar isso aqui que a gente não precisa mais, tá? Por quê? Porque a gente só vai aplicar agora também para o midlay de segurança para aquelas rotas que a gente quiser, tá? Então ele não fica mais global para toda a aplicação. Ele vai ficar restrito para aquelas que a gente fornecer. Então vou apagar esse cara.
Vou vir aqui, vou apagar aquele outro cara que é o validate que a gente tinha criado. Ó. Não preciso mais desse validate. Epa! Ele me reclamou aqui do import. Ó. Não preciso mais desse import também. Vou comentar esses dois caras. Vou adicionar agora os nossos midlays aqui, ó. Então, uma lista de midlays. Vou pegar o primeiro. Vou adicionar agora o segundo. Ó, salvei. Vou adicionar aqui uma vírgula só para melhorar a legibilidade do código. Então, dentro do nosso blog API, no nosso handler, a gente tem esses midlays que são executados somente para as APIs do blog API, ok? Então, ó, vou até remover daqui, posso salvar, não são mais globais, vou reiniciar aqui nossa aplicação e a gente vai chamar o blog API e vamos ver se a gente vai ter o acesso negado. Por quê? Porque ele tem o verified token, ó. Então, send, opa, não subiu ainda, só mais um momento, subiu, chamei, ó. 403, não fui autorizado. Se a gente vier aqui e remover esses dois midlays, eu já tenho a rota liberada, ok? Não é o que a gente quer, por favor, tá? Então, mais uma vez, terminando de reiniciar. Mais um momento. Ó, reiniciou, chamei ao 200 aqui. Agora me voltou a lista vazia. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, eu ainda vejo mais uma pequena melhoria que é um opcional, tá? A gente vai trabalhar para fazer essa pequena melhoria que acho que é um opcional, é uma perfumaria. E depois, talvez, eu acho que a gente vai criar aqui algumas factories para fazer injeção de dependência, ok? Vamos dar uma estudada a respeito disso. Então, nessa aula, a gente aprendeu aqui a criar um contrato que trata um handler que trata midlays também. Aprendeu a aplicar midlays sobre determinadas rotas, ok? E deixar aqui também, entendeu que são midlays globais e midlays locais, tá? Valeu, pessoal, até a próxima. Falou, tchau, tchau. É nóis!